E não podíamos começar de outra forma a edição de hoje. Mais de 150 pessoas morreram e centenas estão desaparecidas após uma grande inundação atingir a fronteira entre o Nepal e o Tibete. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a força da água destruindo vilarejos inteiros, arrastando carros e até derrubando pontes. Registros cedidos pela CGTN, grupo de redes de televisão internacional estatal da China, ainda mostram pessoas sendo resgatadas em meio à lama e à destruição. Mas o que será que exatamente aconteceu? Para isso, vamos conversar agora ao vivo com Valdemir Lima dos Santos, que é geógrafo e professor da Universidade Federal do Acre. Vamos aqui falar com o professor Valdemir sobre essa tragédia, não, pessoal? Fomos todos surpreendidos hoje. Olá, boa noite, professor Valdemir. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Olá, boa noite. Estamos aqui, boa noite, para conversar sobre esse assunto tão importante e triste nesse dia, né? Pois é, fomos surpreendidos com imagens impressionantes. Até lembrou um pouco também aquela tragédia que nós tivemos no Brasil ali em Brumadinho, mas foi realmente uma questão assim, assustadora. Agora, professor Valdemir, nas primeiras horas após os episódios, né, se falou em avalanche de gelo e até mesmo terremoto. O que nós sabemos até agora sobre o que pode ter provocado essa inundação tão repentina ali na região? Na verdade, inicialmente pensou-se que tivesse havido um evento sísmico de origem de um terremoto, né? O Serviço Geológico Americano indicou isso, né? Inclusive numa magnitude de 4,4, registrou isso e noticiou isso, registrou no boletim, e logo depois voltou atrás, né? E noticiou que realmente não foi um terremoto, que foi causado, na verdade, por um descolamento de uma geleira, e que o próprio descolamento dessa geleira ela causou uma dissipação de uma onda sísmica, né? E essa dissipação da onda sísmica ela gerou todo esse debris flow que a gente chama, né? Que é esse movimento de detritos e fluxo de lama vertente abaixo, né? Rio abaixo, como a gente pôde observar nas imagens. Então, portanto, houve uma dissipação de onda sísmica, mas não de origem de um terremoto, como a gente costumeiramente vê, né, ocasionado por encontro de placas tectônicas, embora a região seja propícia para isso. O Nepal está em cima de duas placas tectônicas bem ativas, mas não foi o caso, né? Então foi mesmo em razão de descolamento de geleiras que nessa região do Himalaia hoje é bastante comum, está sendo bastante comum. Mas são impressionantes mesmo. Enquanto você, professor, fala, a gente está revendo aqui algumas das imagens, né, que estão aí circulando pela internet. São realmente imagens impressionantes. Agora, professor, esse fenômeno pode ter alguma ligação direta com mudanças climáticas ou até mesmo com El Niño? A gente tem notícia, né? A gente já sabe que essa região do Nepal, a região do Himalaia, em geral, ela está aquecendo rapidamente, né? Então, abriga milhares de geleiras que estão derretendo, estão se desestabilizando com o aumento das temperaturas. E o momento mundial, o momento global é de atuação do El Niño, e não é de se descartar essa possibilidade. O El Niño ele interfere nas monções que atuam naquela região da Ásia. As monções elas acabam ficando mais fracas, que são os ventos que atuam naquela região. Então, altera os ventos, reduz o volume de chuvas no verão, na região da Índia, nas encostas do Himalaia. Com isso, a gente vai ter ali um acúmulo de água em alguns lugares, formando lagos, né, em cima das geleiras. Esses lagos eles escoam pelas encostas e faz com que as geleiras elas se desestabilizem encostas abaixo, né? E aí você vai tendo ali movimentos pelas vertentes, pelas encostas e formando essas avalanches. Então,
com certeza há uma probabilidade muito forte de que há uma consequência muito forte de que o El Niño seja o responsável, né? Uhum. Agora, esse pode ser um sinal de algo maior ocorrendo lá no Himalaia ou foi um evento isolado? Foi algo tão surpreendente, tão repentino, ou é algo que se espera, né, que tenha reflexos ainda maiores? Enfim, o que a gente pode esperar a partir desse evento de hoje? Eu não creio em algo isolado. É claro que foi algo muito surpreendente, foi algo muito que pegou todo mundo de surpresa, principalmente as populações que vivem ali. No entanto, é algo que deve se esperar, infelizmente, algo em cadeia, né? Que pode aparecer novos eventos. No Brasil, a gente tem experimentado isso nas regiões serranas, principalmente do Sudeste. A gente já viu isso, a gente já viu casos como esses, né? Lógico que com uma escala não muito parecida, mas perto disso, né? Mas a própria configuração de relevo, ela dá um suporte para que isso aconteça, né? A gente tem um relevo bastante acidentado, uma combinação de degelo muito forte naquela região, e a gente tem ali uma configuração muito boa para que haja desastre, que é a presença das pessoas. Então, só há desastre onde há população. Então, a gente tem todos os mecanismos possíveis ali e indicadores para que a gente tenha novos desastres, infelizmente. Agora, professor, a gente está vendo ainda algumas imagens. Agora, o trabalho de busca por desaparecidos continua. Nós vemos aí nas imagens várias pessoas que com certeza foram atingidas. Parece mesmo uma impressão de algo de ter se rompido uma barragem, até parece, né? De ser algo tão repentino que essa onda é gigantesca. Agora, o que a gente pode esperar nas próximas horas? Há risco de novas enchentes ou o pior, digamos assim, essa surpresa já passou? Infelizmente, a gente não tem boas notícias, né, para a população que habita esses fundos de vale, né, essas áreas mais baixas. Como a gente pode observar nas imagens, as ocupações elas são exatamente nas áreas mais baixas, entre vales bastante encaixados, né, nessas regiões onde a gente tem encostas bastante íngremes. E é exatamente ali onde o fluxo de detritos vai caminhar de uma forma mais concentrada. Então, a tendência é que tenhamos, infelizmente, novos desastres. Então, o que podemos fazer? Instalar sistema de alerta, né? Infelizmente, é uma região. O Nepal é um dos países em desenvolvimento, sendo considerado um dos países menos desenvolvidos da Ásia, né? Então, 70% da população sobrevive da agricultura, arroz, milho, batata, né? 20% da população do Nepal vive abaixo da linha da pobreza. Então, tem uma série de indicadores socioeconômicos ali que também contribuem para que essa população habite uma região tão, vamos dizer, inóspita, né? Uma região que não é para ser habitada. Então, todos esses fatores, sejam socioeconômicos ou ambientais, eles, infelizmente, vão contribuir para a ocorrência de novos desastres. Pois é, infelizmente, não é? Agora, professor, você chegou até a mencionar alertas. Seria possível prever um caso como esse, por exemplo, ou o que poderia ter sido feito de outra forma, de uma forma diferente, para evitar esse grande número de mortes? Na região, nós temos alguns exemplos, né? Na região do Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos alguns casos já de sucesso em relação ao sistema de alerta, né? Então, já foram implantados alguns sistemas de alerta depois dos desastres que nós tivemos aqui no Brasil, né? Na região de Minas, com o rompimento das barragens, que a gente teve vários exemplos, também já foram implantados alguns sistemas de alerta. Então, eu acredito que tem que começar, sabe? Eu sei que foi muito rápido, quase não deu tempo de fazer nada, né? Foi assim, devido à forte inclinação das vertentes, a velocidade foi muito alta, assim, chegou a uma velocidade muito grande. Uma das coisas é o sistema de alerta, e a outra é fazer com que
as habitações que estão em áreas muito suscetíveis, elas de fato elas deixem de estar ali naquelas áreas. Infelizmente tem que resgatar, né? Tem que tirar as pessoas das áreas mais possíveis de serem atingidas e levar para as áreas mais altas, né? Então isso é muito difícil, porque a gente está falando de um país em que as condições de moradia elas não são muito boas, né? Para uma população que vive em sua grande maioria na informalidade. Esse é o grande problema. Pois é, realmente é uma tristeza. Bom, professor Valdemir Lima dos Santos, viu? Muitíssimo obrigada, viu, por participar aqui conosco hoje, trazendo essas informações tão preciosas sobre essa tragédia que nós acompanhamos no decorrer do dia. Agradeço muito sua participação e espero encontrá-lo em outros momentos. Eu que agradeço, obrigado, estaremos sempre à disposição. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Tá aí, nós conversamos agora com o professor, deixa eu deixar aqui, com o professor Lima dos Santos, que é geógrafo e professor da Universidade Federal do Acre, falando aí sobre essa tragédia de hoje, essas imagens que passaram o dia inteiro ali, né, mostrando cada situação realmente desesperador, não, pessoal? Que triste, não? Passar um dia como esse. Tá aí essa participação especial aqui com o Olhar Digital News.